Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. Hoje estamos a terça-feira, 16 de maio, dia 16 de maio, terça-feira do ano 2023. Agradecemos a Deus por estar aqui nesta hora para compartilhar uma palavra de Deus para você. O nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai sempre de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O Ministério Vindos do Pai tem como principal objetivo a pregação do Evangelho a tempo, fora de tempo, levar a palavra de Deus a todas as nações, preparar e enviar missionários para que vão então levarem o santo e bendito Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logicamente, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. O Evangelho puro, o Evangelho simples, claro que você possa entender. Sou o Pastor Juan e estamos então começando o nosso programa nesta manhã. Estamos hoje com a última carta às 7 igrejas do Apocalipse. Começa a revelação ou as cartas às 7 igrejas do Apocalipse com a igreja de Éfeso e vem finalizar com a igreja de Laodiceia. Dessas 7 igrejas, as únicas 2 igrejas que não têm nenhuma sorte de reprovação por parte do Senhor são as igrejas de Filadélfia e a igreja de Esmirna. E hoje nós estamos com a igreja de Laodiceia. Cada igreja está marcando um tempo na história do corpo de Cristo, que é a sua igreja sobre a face da terra, ou também a realidade da vida espiritual da igreja do Senhor nos nossos dias de hoje. Hoje, logicamente, que estamos vivendo os últimos tempos da história, os últimos tempos da graça de Deus. De um momento a outro, num abrir e num fechar de olhos, há de se ouvir a trombeta. O Senhor com voz de arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles e seremos levados para encontrá-lo nas nuvens. Bom dia, Carla, na cidade de Gramado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã de terça-feira. Um grande abraço para Luciano, Vitor Emanuel e Luciana, a todos vocês aí. A igreja de Laodiceia começa então a carta, como todas as outras, não pode ser diferente, tampouco esta. A carta vai direcionada ao anjo da igreja de Laodiceia. E vai dizer: e ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve estas coisas. Diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Logicamente, quem está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não é necessário pensar muito, nem ser um grande teólogo, que o que está dizendo aqui a palavra de Deus está falando já no versículo número 14, quando começa a carta à igreja de Laodiceia, assim como as outras, todas elas apresentam ao Senhor Jesus de diferentes maneiras. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Aqui ele se apresenta como
a verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Logo continua, eu conheço as tuas obras. Essa frase, nós devemos parar e meditar nela, quando o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Ele está falando com a igreja de Laodiceia, mas também ele está falando comigo, está também falando com você. Ele está dizendo que ele conhece as nossas obras, ele conhece o nosso entrar e o nosso sair, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele é quem esquadrinha os nossos pensamentos, os nossos corações, e diz o Senhor também aqui no Apocalipse, nossos rins. Ele nos esquadrinha, ele nos conhece, porque foi ele que nos formou. Olha, tem coisas nas nossas vidas que muitas vezes nem nós sabemos que existem lá no mais profundo do nosso coração. Por esta razão é que o salmista Davi, quando ele orava ao Senhor, ele dizia que ele o limpasse, que ele o libertasse, que ele o perdoasse ainda daqueles pecados que lhe eram ocultos. Ele dizia para o Senhor, vê, Senhor, se há iniquidade em meu coração, vê se há iniquidade no meu coração e livra-me deles. Quem vai conhecer o coração do homem, a não ser Deus? E continua então dizendo o Senhor, eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Uma igreja morna, ela não vai para o céu. Uma igreja morna, ela não vai para o céu. Meus amados, nós estamos vivendo, justamente nestes dias de hoje, os tempos da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo isto hoje. Nós estamos vivenciando o que está acontecendo a diário ao nosso redor. Nós estamos vendo, nós estamos sentindo, nós estamos percebendo a apostasia que está tomando conta da igreja, o desinteresse pela palavra de Deus, o desinteresse por congregar, por estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. Isso nós estamos vendo hoje a diário. A apostasia está tomando conta da igreja. Não eres quente nem frio, eres morno, que vai dizer a palavra de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que está dizendo o Senhor para a igreja de Laodiceia? Sabe o que está dizendo o Senhor para os crentes mornos? Para aqueles crentes que não tomam uma posição em Cristo. Tem pessoas que chegam ao dia de culto e têm a ousadia de dizerem, vou buscar a minha bênção. E muitas vezes não sabem nem sequer qual é a bênção que eles querem. E chegam até a igreja não para adorar ao Senhor. Chegam para buscar uma bênção. Chegam para poder levar, tomar posse de alguma coisa. É como se fosse no supermercado comprar um produto. Adoração. Aquela adoração que o Senhor falou para a mulher samaritana. Que é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque é desses que o Senhor se agrada e o Senhor está à procura deles. Mas não, chegam até a igreja com esse pensamento, com essa missão de ir levar uma bênção para casa, mas não para adorarem ao Senhor. Não para ser, assim como Ana, não para derramar a sua alma na presença do Senhor. Então são mortos. E sabe, é uma coisa que o Senhor está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca.
Quando nós vomitamos, sentimos o quê? Nojo. Então, todo cristão morno, eu quero te dizer nesta manhã, e até pode ser forte, que eu vou dizer, mas o Senhor tem nojo de ti? Ou tu gosta de vomitar? Ou tu sente prazer em estar vomitando? Enquanto não assumir uma posição verdadeira com Cristo, vai continuar sendo morno. E a palavra de Deus está dizendo, é o próprio Senhor Jesus Cristo falando, não sou eu, está escrito na sua palavra, vomitar-te-ei da minha boca. Que nojo, algo totalmente asqueroso que o Senhor está falando referente ao crente morno. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, mas não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Que contraste com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, eles se sentiam pobres. E o Senhor vai e diz que eles eram ricos. A igreja de Laodiceia, ela tinha se contaminado com o ambiente daquela cidade. Cuidado com se contaminar com a cultura, com o ambiente da cidade e ir detrás das modinhas de imoralidade que estão aparecendo nos nossos dias de hoje. A igreja de Laodiceia começou a contaminar-se. Por quê? A cidade de Laodiceia era sim uma cidade rica. Ela produzia um unguento ocular que era vendido e era caro. Em todo o Império Romano era muito buscado aquele unguento ocular. Além disso, eles produziam uma lã preta, onde era utilizada na indústria da vestimenta. E era muito requerida as vestimentas de Laodiceia. Então era uma cidade que tinha muitas indústrias, era uma cidade rica, era. Veja, em certa oportunidade, a cidade de Laodiceia sofreu um grande terremoto, como os que estão acontecendo hoje nos nossos dias. Faz começo do ano, aquele terremoto que veio sobre a Turquia. E ali nós vimos todo o desastre e a ajuda humanitária que foi para a Turquia. Quando veio um terremoto e destruiu quase toda a Laodiceia, eles não aceitaram ajuda de ninguém. Não aceitaram ajuda do Império Romano porque eles se consideravam autossuficientes. Então este espírito de autossuficiência levou à decadência da igreja, da espiritualidade de Laodiceia. Levou a igreja a uma decadência espiritual. Eles começaram a se acharem os melhores. Eles começaram a se acharem os mais ricos. Nós não temos necessidade absolutamente de nada. Não aceitaram ajuda de ninguém. Agora o Senhor está dizendo para eles, quando eles está ali recordando ou falando para eles, porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que eres um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Situação de muitos crentes hoje. Situação de muitos crentes hoje, que pensam que por seus elevados dízimos, ofertas, caridade, ajuda aos pobres, cestas básicas e etc, eles já têm o céu ganhado. Muitas pessoas pensam isto. E elas dizem, mas eu sou bom, eu sempre estou ajudando. Aí fulano faleceu, mas era um homem bom. Ele sempre ajudou, sempre fez caridade. Olha um monte de gente que ele ajudou, ou ela ajudou. Sabe, quando Jesus tem uma conversa com o jovem rico chega e se dirige a Jesus da seguinte maneira:
mestre bom. E Jesus vai falar para ele e vai dizer, por que me chamas de bom? Não existe ninguém bom a não ser Deus. Com isso colocamos por terra aquele de que eu sou bom. Ninguém é bom, disse Jesus, a não ser Deus. O que vai te levar para o céu é o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com o Senhor, a tua cumplicidade com o Senhor, a transformação da tua vida, a renovação da tua mente, o arrependimento dos pecados. Isso é que vai te levar, sim, para o céu. E ele continua dizendo, aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. O Senhor estava falando daquilo que a cidade tinha, mas ele levou para a parte espiritual. Era rica. A igreja estava acreditando que eles eram todo-poderosos, que eles não necessitavam ajuda de ninguém. Sabe, tem muitas pessoas, e muitas vezes conhecedores da palavra de Deus, que eles dizem que eles não necessitam de nada. Deixa eu contar algo. Numa oportunidade, um homem estava me mostrando a casa dele. Ele, logicamente, congregava conosco. E começou a falar sobre a construção da casa. Isto aqui fui eu que fiz. Eu fiz o alicerce. Eu fiz as paredes. Eu coloquei o telhado, eu coloquei as portas, eu coloquei o piso. Isto aqui eu fiz com todo o meu esforço. Se eu não tivesse trabalhado, eu não tinha feito isto. Porque isto aqui, isto, e eu. E fui eu que fiz. Quem deu a força? Quem deu a sabedoria? Amado, devemos de baixar do pedestal do eu e começar a reconhecer a soberania do Senhor sobre nossas vidas. A igreja de Laodiceia se acreditava tão autossuficiente que elas deveriam dizer para si mesmo ali, aquela igreja, as pessoas dali, nós somos autossuficientes, nós não dependemos de ninguém. Você já ouviu alguém falar isso? Claro que sim. Eu não dependo de ninguém a não ser dos meus braços. Ei, deixa de olhar para baixo. Eleva teus olhos para os céus. Porque lá tem um Deus que está ouvindo as tuas palavras. Lá tem um Deus que Ele sabe as vezes que tu clamou, que tu orou para Ele, que tu implorou para Ele, pedindo que Ele viesse te abençoar. Que Ele viesse abrir uma porta de trabalho para te levar com dignidade e sustento para o teu lar. E agora, esqueceste do Senhor? Esqueceste de Deus? Agora não tenho tempo para congregar porque o trabalho está sendo muito puxado e saio muito tarde. Mas quando estava desempregado, estava todos os dias de joelho clamando, Senhor, socorre-me. Agora que o Senhor abriu a porta, esqueceste do Senhor? E talvez tu até possa dizer o seguinte, não, eu não esqueci do Senhor, Ele continua me abençoando. Será? Será essa a realidade da tua vida? E aí ele diz, não é necessário eu chegar até a igreja, porque eu sou a igreja, e eu sigo a Deus da minha maneira, errado, 3 vezes errado. Sabe por quê? Porque primeiro, você separadamente não é igreja, eu não sou a igreja. A palavra de Deus está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Integramos sim o corpo de Cristo, mas nós individualmente somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso é algo que tem se alastrado nestes dias. Não sei como surgiu, como entrou esse espírito de engano no meio da igreja, de que as pessoas
se acham autossuficientes nos seus lares, das suas casas, sem congregar. Então, por que na palavra de Deus está escrito, não deixando de congregar como alguns têm por costume? E alguns se levantam, buscando controvérsias desse versículo, buscando pretextos, buscando aquilo que não existe, para não congregarem, para não estarem na casa de Deus, porque creem que são autossuficientes, que são melhores que os outros. Olha o que o Senhor está dizendo para aqueles que pensam que são melhores que os outros. Olha o que o Senhor está dizendo para aqueles que pensam que são autossuficientes. Olha para aqueles que pensam que são ricos espiritualmente. E o Senhor está dizendo para eles, são desgraçados, miserável, pobre, cego e nu. É o que está dizendo a palavra de Deus. Aconselho-te, diz o Senhor, a que compres ouro refinado no fogo. É necessário que nós passemos pelo fogo como ouro, para tirar toda a impureza, para tirar tudo aquilo que está demais da minha vida. Quantas coisas você continua carregando do seu passado? Quantas coisas ainda você não se libertou? Quantas coisas ainda você vem arrastando, vem carregando sobre seus lombos? Cansado, atribulado, mas não dá o braço a torcer e não reconhece a sua necessidade de Deus. Quantas coisas ainda você tem na sua vida que desagradam a Deus? Quantas coisas? Vestiduras brancas, diz o Senhor. Vestiduras brancas para cobrir a nudez. Isto faz-me lembrar a Marcos. Muitos dizem que é o próprio Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o único evangelho que relata de um jovem que, quando iam levando a Jesus, quando prenderam a Jesus, saiu enrolado num lençol. Mas de repente ele perdeu aquele lençol e ficou nu. Ele tinha saído nu, enrolado num lençol. Poderiam analisar causas e porquê e tudo isto. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã, que muitos estão enrolados no lençol da religião. Muitos estão enrolados no lençol da moralidade. Muitos estão enrolados no lençol da autossuficiência. Mas não têm a Cristo. Não têm a essência de Deus nas suas vidas. E sem isso, meu amigo, sem isso, meu irmão, não existe salvação. Não existe salvação. Você pode argumentar tudo o que quiser, mas contra a palavra de Deus nós não temos argumento algum. A palavra de Deus, ela está para ser obedecida, não para ser questionada, não para ser debatida. Mas vamos debater. Não. A palavra de Deus está para ser obedecida. Sabe, às vezes a palavra é a que produz fé. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho uma grande fé em Deus, mas não conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo em Romanos capítulo 10, verso número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, como vai dizer que tem fé no Senhor? Que fé é essa? E muitos dizem, eu tenho uma grande fé, mas não conhecem a palavra do Senhor. Não ouvem a palavra de Deus. Como que vão adquirir em fé? Algo até curioso, gracioso até. São coisas que o inimigo foi minando na humanidade e no meio da igreja hoje está sendo minado também essas coisas. Já não estão mais interessados? Quantos estão dentro da igreja, enquanto o pastor está pregando, eles estão conversando nas suas redes sociais sobre qualquer outro tema e querem serem abençoados. Falaram, vou à igreja buscar a minha bênção.
Que bênção tu vai levar se tu está no teu celular enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, falando abobrinhas com outras pessoas de fora, ou tirando fotinho. São coisas que nós devemos de analisar nas nossas vidas. Aconselho-te, vai dizer o Senhor, comprar de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico, e vestes branca para que te vista, para que a vergonha da tua nudez não apareça. E que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Essa palavrinha, arrepende-te, parece que ela tem sumido dos nossos púlpitos. A igreja, da época de Malaquias até o aparecimento de João Batista, passaram-se aproximadamente 400 anos de silêncio. Não aparecia profeta, não aparecia nada. Agora, quando aparece João Batista, a primeira palavra que sai da boca do profeta é: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Parece que a palavra arrependimento, ela tem sumido dos nossos púlpitos. A palavra arrependimento pareceria já não existir mais no vocabulário eclesiástico. Sem arrependimento não existe salvação. Por isso estamos vivendo apostasia, porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado. Está sendo substituída por mensagens motivacionais ou por mensagens, sei lá, totalmente fora do contexto bíblico. Oferecem amuletos, como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era comum ali em Sardes as pessoas usarem um amuleto com a pedra de Sardes, porque com aquele amuleto eles diziam que espantavam os espíritos maus. E a igreja estava dentro desse patamar também. Chegava na igreja e tinha um monte de crentes com a pedrinha de Sardes pendurada no pescoço, buscando amuletos. E isso continua acontecendo nos nossos dias de hoje. As pessoas procuram amuletos, procuram um substituto, procuram uma bênção fácil, mas sem descer do pedestal, sem nos humilhar ante a poderosa mão do Senhor, nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que busca, ele vai encontrar. Aquele que bate, abrir-se-á. Arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo para a igreja: estou batendo na porta. Agora, por que não abrem a porta? Por que não abrem a porta? Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom dia na cidade de Alegrete, Arrui. Que Deus abençoe poderosamente, meu irmão. Um grande abraço aqui desde Cacequim. Pai, nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos agradecer por este tempo, Senhor amado, de estar junto com nossos amigos, nossos irmãos. Senhor, estamos começando um novo dia. Eu estou pedindo, Senhor amado, por os trabalhadores, aqueles que estão saindo para trabalhar neste momento. Que Tu venhas guardá-los, que Tu venhas livrá-los de todo o mal. Que Tu venhas livrá-los de acidente. Que ali na fábrica, Senhor, do escritório, onde eles, da empresa, onde eles estiverem trabalhando, meu Deus, que tudo aquilo que eles colocarem às suas mãos venha a ser prosperado. E que eles venham terem graça diante do seu gerente, diante dos seus empregadores, meu Pai.
Senhor, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes que estão saindo para os colégios também neste dia, meu Deus. Afasta da vida deles todo homem e toda mulher perverso, todo professor, todo mestre, que venha, Senhor Deus, com imoralidade ou com segundas intenções, ou que queiram, Senhor Deus, desviar a sua fé. Que Tu venhas livrá-los, que Tu venhas colocar, Senhor Deus, Teus anjos ao redor de cada jovem, adolescente ou criança, meu Pai. Senhor, aqueles que ficarem nos seus lares, da mesma maneira, Senhor, que Tu venhas abençoá-los, que Tu venhas cercar cada lar nesta manhã com Teus anjos, ó Pai, impedindo a entrada de todo homem ou de toda mulher mal-intencionada. Guarda-os, ó Pai, de todo mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Patrocine nosso programa. Como e de que maneira? Vá até lá, ou YouTube, ou aqui mesmo no Facebook, e compartilhe esta live com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos aí das suas redes sociais. Expanda a mensagem do Evangelho do Senhor. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus seja sobre sua vida, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém.